Só um minutinho. Desculpe. Desculpe. O pessoal está ligando aqui, perdão. Então você percebe o quê? Você percebe que esse crescimento, ele é completamente sobrenatural, porque é o Senhor quem conhece o nosso coração. É o Senhor quem sabe em que momento essa semente vai frutificar no meu coração. Ela pode frutificar na minha tenra idade, aos meus, 10 anos, 5 anos, 15 anos, mas também ela pode frutificar aos meus 80 anos, aos meus 90 anos, não importa. Porque todo esse crescimento, ele pertence única e exclusivamente ao Senhor. Então a gente percebe isso, né? Através da palavra do Senhor, principalmente na parábola das parábolas, na mãe de todas as parábolas, de que 25% realmente frutificará, como diz Lucas, perseverará em relação àquilo que o Senhor propõe através da sua palavra. Então isso é muito importante. Então nós vamos ler e dar continuidade à palavra do Senhor, porque é uma grande bênção. Bom dia, pastora Mara, bom dia, bispo Antônio, Deus abençoe o senhor, seu tratamento, sua recuperação. Também bom dia, Amanda, Deus abençoe a todos aí na tua casa, Fábio, Luquinha, Julinha, Rosângela, Bruna, Manteiga, todos aí, o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Ricardo, bom dia para você também, tudo bem, Ricardo? O Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, Leide, Breno, Brenda, Dona Tereza, os seus negócios, estamos orando por ele. Deus abençoe, o Senhor sempre dará bom êxito, né? E a gente vai perceber na palavra de hoje também. Então, fique nessa graça, vá nessa tua bênção, o Senhor é contigo. Também, Carlos, Eva, nós estamos sempre orando por vocês, como corretores, como profissionais, né, que têm se esmerado, têm se posicionado, mas também toda a sua casa, família, Débora, Cris, o netinho Danielzinho, a Raquel, o Fábio, todos, a bênção do Senhor esteja sobre todos, também sobre, né, a tua vida, em relação à tua família, Cristina, que nós estamos orando, a Margarete também, toda a sua casa, sua família, Márcio, Marcel, Mariana, Deus abençoe a todos, um beijo para todos em nome de Jesus. Bom dia, João, bom dia, eu estou vendo a Elô aqui, mas bom dia, João, e também Roseli, Deus abençoe, Ângela, Dona Polônia e todos os familiares, a presença, o poder, o mover do Senhor. Também bom dia, Fábio, Márcia, o Senhor esteja sobre a tua vida, Netinha, Deus abençoe a todos, o seu Augusto, que sempre estamos orando, também a Dona Efigênia, Luiz Henrique, Deus abençoe a todos, a Elô, Deus abençoe Elô, Wesley, esses meninos maravilhosos e toda a família, né? E todas as pretendentes, Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Monique também, Deus abençoe sua casa, sua família, todos, a graça, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus, abençoando, guardando e trazendo da sua palavra também meus pais, minhas tias, meus tios, todos os primos, sobrinhos. Deus abençoe aos netos, genros, noras, o Senhor esteja sobre a tua vida também, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, o Senhor esteja sobre todos. Então vamos ler a palavra do Senhor e vamos dar continuidade. E a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versículo 21 diz assim: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Então você sempre vê, se nós olharmos sempre de maneira racional, humana, o Senhor Jesus, ele tem uma proposta de vida que a impressão que dá que é paradoxal, né? De um lado, ele fala que é um mistério, mas do outro que ele precisa ser revelado, porque é exatamente a explicação da palavra mistério no grego. Mistério não é aquilo que ainda não foi revelado, mas é identificado como mistério de fato, na lógica grega, aquilo que é mistério num primeiro momento, mas que veio a ser revelado porque era mistério, mas não é mais. Então é um mistério, vamos chamar assim,
na sua completude, o mistério completo, desculpe. Então é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo. Por quê? Porque se a parábola é uma estrada iluminada para alguns, para outros as parábolas são, na verdade, um ambiente completamente obscuro. Por quê? Porque ainda que a obra, a palavra de Deus sejam coisas simples, né, até facílimas de entender, e na maioria dos casos até de maneira lúdica, do outro lado, a palavra de Deus ela precisa ser o quê? Desenvolvida, processada, refletida, meditada no meu coração. Porque senão eu não vou entender a mesma palavra. Ainda que ela seja simples, ainda que ela seja de maneira até a fazer parte do nosso cotidiano, ainda que os doutores, os sábios, né, os poderosos, dizem que é uma palavra muito saudável, que tem uma energia positiva, mas essa palavra precisa sair desse ambiente humano e de maneira completamente, vamos dizer assim, abstrata, cósmica, se transformar em realidade como? Através de um movimento que não é meu, mas é do Espírito Santo de Deus, que trabalhará, desenvolverá, revelará essa palavra no meu coração, porque somente o Espírito Santo pode me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o que o Senhor está falando sobre a candeia é que a palavra precisa ser divulgada. Quantas pessoas agora pela internet, só pela internet, por exemplo, estão de alguma maneira lendo a palavra nesse momento? Milhares e milhões de pessoas por todo o mundo. É saudável, é natural e ao mesmo tempo essa palavra veio exatamente para isso. Do outro lado, aqueles que serão os receptores, os ouvintes dessa palavra, como fala, por exemplo, né, eu chamo sempre essa parábola, que é a mãe das parábolas, a parábola do semeador, é a parábola dos ouvidos. Ouvir, Jesus começa no livro de Marcos, ouvir, e depois quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois fala exatamente a respeito do tipo de ouvinte, né? O ouvinte que vai ser roubado nessa palavra, nessa semente pelo diabo. O outro ouvinte que será, nessa palavra no seu coração, será, vamos dizer assim, essa semente será transposta por outras situações que são seus próprios sentimentos, que é a palavra caída em terreno rochoso. Em terceiro lugar, é aquele que tem a palavra, mas essa palavra é sufocada pelo ambiente externo, pelo mundo. Diabo, os meus próprios limites, os meus próprios sentimentos e o mundo vão querer o quê? Abafar, apequenar, desprezar essa palavra. Então, é lógico que essa palavra ela precisa ser pregada. E o que nós fazemos é exatamente não apenas viver, claro que tudo passa a partir e por causa da nossa própria vida, como diz Jesus, né, pelo que ele viveu, e Marcos pontua isso muito bem. Marcos não está muito preocupado com a teoria, não está preocupado com os ensinos de Jesus, mas com a prática de Jesus. Então é lógico que a prática vai refletir, reverberar aquilo que eu tenho no meu coração. Então é exatamente isso que acontece. Diz a palavra do Senhor no versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então é exatamente essa relação que eu tenho com Deus, e por causa dessa relação, o que vai acontecer, aquilo que a gente chama ao mundo espiritual, ao mundo etéreo, né? O mundo espiritual sempre vai conspirar favoravelmente àquilo que eu vivo. Se é de uma maneira com que essa minha vida, como diz a palavra, seja uma candeia iluminada, com certeza o mundo espiritual também vai, né, trabalhar, favorecer a minha vida. Então, na minha maneira de ser, como chamam hoje, tem até como
uma filosofia de vida, né? A generosidade. Na verdade, a generosidade ela nasce no ensino do Senhor, porque para o Senhor, para a Bíblia, não existe uma pessoa generosa no sentido de altruísta, no sentido de uma pessoa que só faz o bem aos olhos sociais, né? Uma pessoa que fala coisas boas aos olhos de convivência, de relação interpessoal. Não. Na Bíblia, ser generoso é uma pessoa que é justa. Generosidade e justiça para o Evangelho, para a palavra de Deus, para a cultura hebraica, é exatamente sinônimo. Por quê? Porque quando eu pratico a justiça, né, ou quando eu pratico, e a justiça aqui aos olhos de Deus é praticar a palavra, não é fazer justiça no sentido, jurídico da coisa, mas é no sentido de fazer justiça, ou seja, fazer a palavra, ou trabalhar a palavra, ou praticar a palavra, ou refletir a palavra de Deus, né? Então, quando eu estou sendo, entre aspas, generoso, eu estou sendo justo porque alguém me deu primeiro. Alguém investiu na minha vida primeiro. Alguém se propôs a olhar para mim com olhos que não são olhos naturais, não são olhos humanos, mas o Senhor me enxergou de outra maneira. Então ele me enxergou dessa maneira, e porque ele me enxerga dessa maneira, ainda que eu não me enxergue assim, mas ele me enxerga, então o que acontece? Ele trabalha a minha vida de acordo com aquilo que ele enxerga, de acordo com a sua lente, de acordo com os seus óculos. Se é que Deus poderia usar óculos, é claro que é só uma figura de linguagem, mas de acordo com os seus óculos, de acordo com as suas lentes. É por isso que na sua conversa com Gideão, quando você vê a conversa de Gideão com o anjo do Senhor, a impressão que se tem é que é papo de louco. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas é porque o Senhor está falando com Gideão pelo que ele enxerga, não pelo que Gideão sente. O nosso sentimento, como diria o Senhor, né, a Caim lá em Gênesis 4, o nosso sentimento é contra nós. Ali o Senhor, Deus fala, pelo menos na minha tradução, desejo, né? O meu desejo é contra mim. Compete a mim, como ele fala para Caim, compete a mim dominá-lo. Então, quando eu me proponho a viver o Evangelho, eu me proponho a buscar o sentimento que seja resultado desse Evangelho, dessa palavra sobre a minha vida e principalmente através da minha vida. Esse é o Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Porque pregar não é apenas subir num tapume, numa plataforma, num palco, num lugar maior ou mais alto e ficar conversando com as pessoas. Isso também é, mas na maioria das vezes é a minha própria vida, é o que Jesus demonstra. É por isso que Jesus foge da multidão, mas Jesus não foge das pessoas. Eu já expliquei para você o paradoxo. Ele foge das multidões. Ele não quer que as pessoas divulguem, façam publicidade, porque ele não veio como um curandeiro, como um milagreiro, como um milagroso, mas ele veio para instaurar o reino dos céus. Um reino que não desgoverna ou depõe governos, mas um reino que desgoverna o pecado no meu coração, que depõe e coloca fora da minha vida o pecado que impera no meu coração. É o reino interno e não o reino externo. Não obstante, lá no Apocalipse depois, escatologicamente, ele vai instaurar o seu milênio. Mas isso significa o quê? De que eu vou reproduzir aquilo que o Senhor produziu em mim, que é essa vida abundante. E diz a palavra do Senhor no versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então o que o Senhor Jesus mostra, né, nesse ambiente tão singelo, né, da agricultura,
de uma agricultura assim, aos velhos tempos, não de maquinário, mas uma agricultura de uma pessoa ir lá, plantar a sementinha, abrir um buraquinho na terra e colocar essa semente. O que significa tudo isso? Significa que a minha vida, a nossa vida, a tua vida com Deus é uma vida de um processo. A conversão é um processo. Logicamente, existe o início. O início, quando eu me proponho, né, a ouvir do Senhor Jesus, me proponho a recebê-lo no meu coração, me proponho a confessá-lo com a minha boca. Mas depois disso vem todo um processo. E a semeadura é um processo. E o Senhor Jesus mostra que essa manifestação de reino é todo um processo. Né? E a Bíblia fala aqui muito bem, de que tem o momento da plantação, depois esconde a semente, depois o agricultor ele vai se deitar, né? Tipo assim, olha, não pertence a mim esse crescimento. Esse desenvolvimento não está sob o meu total controle, eu não tenho como fazer isso. Porque a Bíblia diz assim, que ele não sabe como. Por que ele não sabe como? Porque é algo que vem da parte de Deus. Ao agricultor cabe plantar. Ao agricultor cabe esperar. Ao agricultor cabe velar por sobre aquela, entre aspas, semente, que agora não é mais semente, está debaixo da terra. Né? E a semente, ela precisa apodrecer, ela precisa morrer, como diz a Bíblia, para dar frutos. Mas ele sabe. E ele vai pacientemente, de maneira resiliente, perseverando, ele vai trabalhar o crescimento e desenvolvimento daquela semente. Então, a Bíblia fala que nós não devemos desprezar os humildes começos. Está lá em Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. Por que não desprezar os humildes começos? Porque o Senhor diz ali, através de Zacarias, para Zorobabel, né, que é o governador da época: olha, o primeiro tijolo que você viu colocar nessa obra, você vai ver o último tijolo. Então, esse processo terá fruto. Esse processo se desenvolverá. E semear significa exatamente esse processo. Lembra que eu falo para você? O Senhor Deus não está muito preocupado com o início. Porque o início é Ele quem faz. Vem da parte dEle. Não é que eu tenho um acidente de percurso e encontro Jesus, não. É Jesus quem me encontra. O processo é o inverso. Porque eu sempre falo que o Evangelho é diferente da religião. A religião é o homem buscando a Deus. Mas o Evangelho não. O reino de Deus não. O Evangelho é Deus buscando o homem. É a mão inversa. Então um dia, Ele me buscou. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele quem te tirou de um lamaçal, como diz a Bíblia, e te levou para um alto e sublime monte. Foi Ele. Mas Ele também se preocupa com o processo, porque tudo será trabalhado nesse processo. E esse processo é um trabalho a quatro mãos. Divina de um lado, mas humana de outra, porque pertence a você desejar. É exatamente a figura da boa semente. A quantas andam, né, a frutificação dessa semente no teu coração? Então a palavra do Senhor mostra, e que nós não devemos desprezar essa situação que a gente vive hoje, os problemas, as dificuldades, não são fáceis. Obviamente, o que nós estamos vivendo, tanto no Brasil como no mundo, resultado da pandemia, resultado de falta de assistência, resultado de falta de vontade política, muitas vezes, resultado de uma situação e circunstância, inflação e o preço, e falam que as commodities, o dólar, a bolsa de valores, quer dizer, um monte de notícia ao mesmo tempo. Mas a boa notícia ainda precisa prevalecer no teu coração. O Evangelho do Deus vivo precisa ainda fazer a diferença na tua vida. Porque nós, com certeza, não vamos desprezar os humildes começos.
E se for necessário começarmos de novo, nós vamos começar. Porque a obra que o Senhor um dia começou na tua vida, Ele vai terminar. Porque esse nosso Deus não é Deus de meio, de beira de caminho, de meio do caminho, não. Ele vai até o fim. Porque quem te chamou foi Ele. Quem te comissionou foi Ele. Quem te inspirou foi Ele. Quem derramou do seu Espírito para que fosse o penhor da sua salvação foi o Senhor. Todas as coisas que veio até aqui, que vieram até aqui, boas ou ruins, ou nem tão boas assim, ou nem tão ruins assim, veio tudo da parte de Deus. E é Ele quem vai completar. Por isso que a Bíblia, nos mostra, através da parábola do grão de mostarda, que é a próxima parábola, que o grão de mostarda é a semente, pelo menos na região, era a menor semente das hortaliças. Mas quando depositada em boa terra, essa hortaliça é uma hortaliça, não é uma árvore, Então, esse grão de mostarda se frutificava e se transformava numa hortaliça tão grande que chegava a 3 metros, 3,5 metros. Se acham hortaliças de mostarda naquela região até de 4 metros. Como pode uma semente tão pequenininha que gruda na nossa mão, só de pôr na mão, de tão levezinha que é, que se você assoprar, não precisa nem soprar forte, a semente vai cair no chão, você nem achará mais, porque é tão pequenininha. Mas o Senhor se propõe a transformar esse grão de mostarda no nosso coração, que é a sua palavra, que é o seu propósito, que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifestem de tal maneira na tua vida que se transforme numa grande obra. E essa obra que você, como Zorobabel lá no Antigo Testamento, viu começar no seu primeiro tijolo, você verá na sua finalização exatamente toda a obra, todo esse edifício reconstruído, reestruturado, renovado em nome de Jesus. Porque a Ele, como diz aqui a Solange, porque Ele é para Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente. Amém. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor em nome